É um prazer atender ao convite do professor Luiz Bittar para falar com vocês sobre petróleo. Eu sou aluno aí da Geografia, apresento o meu TGI esse ano e sou funcionário da Petrobras desde 2004. Eu sou técnico de operação, trabalho na refinaria de Capuava, que fica em Mauá, região do ABC, ali no final da Avenida do Estado. Trabalhei na operação, em turno de revezamento. Depois trabalhei na responsabilidade social da companhia e hoje trabalho no setor de meio ambiente. Eu preparei aqui uma apresentação, umas imagens, para tornar menos maçante esse momento. Então vamos falar um pouco de geopolítica, né? Mas pensando no cenário de Petrobras, Brasil e pré-sal. Começo com essa imagem do batismo da P-52, uma plataforma construída em Singapura em 2007, finalizada aqui no Brasil. Ela está instalada a 130 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, lâmina d'água de 1.800 metros, uma plataforma aí para 200 tripulantes. Bom, falar um pouquinho de petróleo, né? Todo mundo mais ou menos já sabe. Depósito de material orgânico, que depois sofre um soterramento, e milhões de anos de pressão, temperatura, acaba gerando esse composto de hidrocarbonetos, quer dizer, de moléculas de carbono com hidrogênio, que é o petróleo, que é uma mistura dessas moléculas, e que tem como características a sua alta densidade energética, a sua distribuição pela superfície terrestre. Então, tem praticamente petróleo em todos os lugares, mais ou menos, mas tem uma distribuição pelo planeta, e o domínio da tecnologia de exploração e produção. Né? O petróleo é utilizado aí como fonte de energia pela humanidade há praticamente 200 anos, então a tecnologia é bastante conhecida, bastante dominada, o que faz dele esse elemento tão importante aqui para a humanidade. A cadeia do setor de petróleo, quer dizer, o petróleo tem produtos aí que são utilizados nos mais diversos segmentos da economia, construção civil, transporte, metalurgia, siderurgia. Quer dizer, são vários segmentos econômicos que têm insumos baseados em petróleo, e daí a importância dele na economia mundial. Falar um pouco então da Petrobras. Foi criada em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, no momento que o Brasil tinha uma produção incipiente. A primeira produção primeira descoberta foi em 1939, em Salvador, mas até então o Brasil tinha pequenas quantidades de petróleo, e a Petrobras ela é criada dentro de um contexto aí de pós-Segunda Guerra Mundial, que incentivou sentimentos nacionalistas pelo mundo, e aqui no Brasil começou com a campanha do Petróleo é Nosso, e resultou na criação da companhia. Uma brincadeirinha aqui com os diversos logotipos da companhia. Ela chegou até no governo Fernando Henrique a, a um projeto dentro de um projeto de privatização da empresa, até uma mudança de nome para Petrobras, mas isso acabou não vingando. E a cadeia produtiva do petróleo, ela é dividida praticamente em dois segmentos, o upstream e o downstream. O upstream, na Petrobras, a gente chama de E&P, é a parte de pesquisa e produção propriamente dita. E o downstream, a parte de escoamento dessa produção, o refino, transporte, distribuição e revenda. E a Petrobras é uma empresa que tem presença nos dois segmentos. Então, ela é tratada como uma empresa integrada, do poço ao posto. É uma empresa que está lá na produção de petróleo, na pesquisa,
na produção de petróleo, no refino e até no ponto de venda, no posto de gasolina, né? Quando eu entrei na companhia em 2004, ela estava se transformando numa empresa de energia, deixando de ser uma empresa só de petróleo para ser uma empresa de energia, mas hoje ela passa por um processo inverso, onde ela não só volta a ser apenas uma empresa de petróleo, como ela passa a ser uma empresa mais voltada para o segmento de exploração e produção. Então, também vou mostrar que ela tem colocado alguns ativos à venda para se concentrar na Bacia de Campos, no pré-sal e na região sudeste do Brasil. Em 2016, o auge, vamos dizer, desse momento de empresa ainda de energia, era uma empresa de exploração e produção de óleo e gás, refino, transporte, comercialização, de distribuição de derivados de gás natural, petroquímica, de energia elétrica e de biocombustíveis. Ela era composta por 300 subsidiárias, entre coligadas e controladas, no Brasil e no exterior, com 133 plataformas, 15 refinarias e 18 usinas termoelétricas. Hoje, por exemplo, das 15 refinarias, 8 estão à venda, num processo de venda de ativos, que, diferente da tentativa de privatização durante o governo Fernando Henrique, ela hoje passa por um processo de venda de ativos, quer dizer, a empresa continua, mas ela vai ter o seu papel, a sua influência na economia brasileira reduzida a um papel de coadjuvante nesse cenário. Um mapa dessa atuação global em 2016, presença aí nos 5 continentes, com exploração na Austrália, Nova Zelândia, escritório na China, presença na Índia, refinaria nos Estados Unidos, refinaria na Bolívia, exploração na África, né? Então, uma empresa que tinha uma visão global, uma visão de internacionalização e que hoje passa por um processo de retração. Aqui um mapa da distribuição das refinarias. Essa distribuição tem um dimensionamento aí com o consumo do Brasil, inclusive a capacidade de refino, quer dizer, a capacidade de transformar petróleo em combustível no Brasil. Há um equilíbrio entre a demanda e a oferta dos produtos refinados, e essa distribuição atende mais ou menos essa lógica. Um destaque aí para a refinaria do Nordeste, refinaria Abreu e Lima, em Suape, Pernambuco, a refinaria construída no governo do Partido dos Trabalhadores, com um perfil de produção mais voltado para diesel, porque o Nordeste é carente de diesel. Então, apesar de ter uma refinaria na Bahia, em Camaçari, essa refinaria ela é mais especializada em gasolina. E aí havia necessidade da construção de uma refinaria de maior fornecimento de diesel para a região, e daí a refinaria do Nordeste. E aí uma pergunta que se faz muito, né? Do petróleo, o que se produz? Isso é difícil de responder porque existem vários tipos de petróleo. O petróleo é uma formação geológica, tem a ver com o lugar onde ele é formado. Então, cada petróleo vai ter aí um perfil, uma característica distinta, mas, no geral, uma média, é mais ou menos é isso que se tira de cada barril de petróleo, né? Quer dizer, 40% de diesel, 18% de gasolina, e assim vai. Aqui um mapa da ANP 2015, com o percentual de reservas distribuídas pelo território, né? Então, 86% das reservas brasileiras na Bacia de Campos por conta do pré-sal. Aqui uma imagem da rede dutoviária brasileira, inclusive com a interligação do Gasbol, do Gasoduto Brasil-Bolívia.
também uma imagem bem simplificada e sem muita resolução, não achei uma imagem melhor. Aqui um esquema do avanço da exploração offshore da Petrobras. Então, em 77, a exploração ocorria com lâmina de 124 metros. Em 2009, a Petrobras já tinha o recorde mundial de lâmina d'água com 2.172 metros. Isso é tecnologia brasileira, tecnologia da Petrobras, desenvolvida pela companhia, o que dá a ela liderança nesse segmento de exploração em águas ultraprofundas. Aqui umas estruturas, apresentar para vocês umas estruturas da companhia. Aqui é o CEMPES, o Centro de Pesquisa, que fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, dentro da Federal do Rio de Janeiro. Coincidentemente, o CEMPES fica ao lado da Romilton Santos. É o Centro de Pesquisa da Petrobras. À esquerda é o CEMPES 1, à direita o CEMPES 2, uma ampliação do Centro de Pesquisa. Por curiosidade, quando a Petrobras fornece gasolina para a Fórmula 1, a gasolina produzida tem que ser produzida no CEMPES para atender aí os requisitos das equipes de Fórmula 1. Aqui uma outra estrutura também na Federal do Rio, o Lab Oceano, que é uma estrutura de simulação, um tanque oceânico para simulação de lâminas superiores a 2.000 metros. É a maior estrutura do mundo para pesquisa do gênero. Aqui é a Universidade Petrobras, um prédio no bairro Cidade Nova, no Rio de Janeiro, do lado da Prefeitura do Rio, uma estrutura voltada para treinamento e capacitação da força de trabalho. Então, é a Universidade Petrobras, e a Exame, em 2011, chamou aí de máquina de treinar gente. Eu mesmo, entre 2011 e 2012, devo ter ido umas 10, 15 vezes para o Rio para fazer treinamento lá na Universidade Petrobras. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou iniciar um novo vídeo falando agora do pré-sal. Essa é uma imagem da missão Netuno, missão que levou a bandeira do Brasil ao solo do Oceano Atlântico, a 2.100 metros de profundidade. Tem um videozinho no YouTube, dá para assistir um vídeo de 1 minuto, é bonitinho, é legal porque eu acho que é um marco tecnológico que a gente tem que valorizar, né? Então, tecnologia brasileira que levou a bandeira do Brasil para o fundo do mar, numa operação que é exclusiva da Petrobras. O Guilherme Estrela é um geólogo aposentado da companhia. Ele foi diretor de exploração e produção da companhia na ocasião da descoberta do pré-sal, em 2007. Na realidade, o pré-sal já vinha sendo pesquisado desde a década de 1970, mas o Guilherme Estrela é tido aí como o pai do pré-sal. E umas frases importantes dele, né, que é uma das mais importantes, estratégicas, riquezas da nossa pátria, absolutamente indispensável para que o Brasil se desenvolva social, econômica, tecnológica e politicamente. Uma empresa privada jamais faria o que a Petrobras fez. Os investimentos para chegar no pré-sal foram muito altos e uma empresa privada não faria tanto. Com as reservas do pré-sal, o Brasil passa de um simples observador da cena mundial para um protagonista dentro da geopolítica mundial do século XXI. Eu vou mostrar alguns números que demonstram essa mudança do cenário com o pré-sal. E a energia é fator crítico de soberania e de desenvolvimento de qualquer país. Há, portanto, um potencial conflito de interesses geopolíticos absolutamente inerente à presença de estrangeiros numa gigantesca reserva petrolífera como é a reserva de Libra. Atualmente ela foi renomeada para a reserva de Lula, que é um campo do pré-sal.
Bom, aqui um desenho esquemático, né? Tem uma definição da Petrobras do pré-sal, que ele se formou através da deposição de materiais orgânicos durante o afastamento dos continentes da América do Sul e África. Os continentes foram se afastando, os rios depositavam materiais nesses lagos que foram surgindo. Em seguida, essas áreas começaram a ser cobertas pelo Oceano Atlântico, que vinha se formando. Houve o soterramento desse material. Isso aí, ao longo de 150 milhões de anos, acabou por formar uma camada de 2.000 metros de sal sobre esse material orgânico depositado. E hoje, o que é conhecido aí como a província do pré-sal, ela tem uma estrutura com capacidade de conter petróleo. Ela tem aproximadamente 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura, indo do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina. Aqui nessa figura, essa a figura mais esverdeada é o polígono do pré-sal. As linhas amarelas já são interligações de dutos, e essas figurinhas vermelhas já são poços identificados, quer dizer, nem todo o pré-sal foi explorado. Essa é a demarcação da estrutura geológica, onde é possível ter petróleo, e essas figuras vermelhas já são campos delimitados. O risco exploratório no pré-sal é muito baixo, então no mundo tem uma média aí de 30% de sucesso na exploração, quer dizer, de cada 10 poços que se perfura, você só acha petróleo economicamente viável em 3 poços. No pré-sal, a segurança é ainda maior, chegando a 90%, quer dizer, de cada 10 poços, 9 são economicamente viáveis. Então é uma área de exploração muito segura, e como eu falei para vocês, a parte de exploração e produção, ela é a parte, do ponto de vista de rentabilidade, ela é mais rentável normalmente. Isso varia em função do preço do petróleo, mas é a parte de maior risco. E o pré-sal, depois já de praticamente 50 anos de pesquisa, o risco é muito baixo. Então, uma área de grande potencial com baixo risco é o que todo mundo busca, né? E aí, o pré-sal ele tem um sistema de exploração diferenciado, né? Então, a partir do fim do monopólio do petróleo, na década de 1997, a Petrobras deixa de ter um monopólio legal no Brasil, e áreas que a gente chama de pós-sal, quer dizer, exploração acima daquela camada de sal, áreas eram concedidas à iniciativa privada através desse sistema de concessão. Quer dizer, a empresa privada ela paga para poder explorar uma região, assume o risco daquela região, do pós-sal, acima daquela camada de sal, e o que ela encontra lá é dela. Então, isso causa uma exploração bastante rápida, porque a empresa que for operar no local, ela tem interesse de tirar o máximo de petróleo possível, porque a concessão ela é por um tempo determinado, e ao final desse período, 20, 30 anos, ela tem que devolver a área para o governo. Então, o que ela tirou nesse momento, nesse período, é dela, e o risco, se achou, se não achou, também é dela. Com o pré-sal, que tem uma quantidade de petróleo muito grande e uma segurança muito grande também, é criado um sistema de partilha. Então, além da empresa pagar um bônus na assinatura do contrato, vence a licitação quem oferece maior participação na divisão do petróleo produzido. Quer dizer,
a empresa que vai operar no pré-sal, ela tem que dar uma parte do petróleo que ela produzir para o governo. Então, isso controla o ritmo de produção, já que quanto mais petróleo a empresa produzir, mais o petróleo ela tem que pagar para o governo. Ela também não tem interesse em tirar todo o petróleo de lá imediatamente. Além disso, os leilões sempre são para consórcios de empresas, onde a Petrobras sempre participa com no mínimo 30%. Quer dizer, existe a participação de empresas estrangeiras, mas elas têm que se associar à Petrobras e a Petrobras vai ter no mínimo 30% de participação nesse negócio. E, além disso, é a Petrobras que vai operar a exploração. Quer dizer, é a Petrobras que vai realizar o trabalho propriamente, seja até através de estruturas alugadas, mas, enfim, é ela que controla essa produção desse campo, ela é que acompanha essa produção, então isso dá ao Brasil mais controle sobre esses números, esses valores e sobre, portanto, o que vai retornar para o governo, para a União, na forma de petróleo. Então, aqui eu trago alguns gráficos, né? Então, por exemplo, um gráfico da ANP, 2018, os 15 maiores reservas provadas de petróleo no mundo. Então, também tem essa, os países eles podem ter possibilidade de petróleo, mas existe esse critério de reserva aprovada. Então, nesse levantamento, o Brasil tem alguma coisa em torno de 13,5 bilhões de barris em reservas provadas. Como eu falei, a Venezuela tem a maior reserva do mundo, mas de um petróleo muito ruim, que não tem valor comercial. O Canadá tem a terceira maior reserva do planeta, mas é um petróleo muito caro, de exploração muito cara. E aí a gente vê também a importância de Arábia Saudita, Irã, Iraque, Arábia com a segunda maior reserva do planeta, muito petróleo, petróleo de boa qualidade, de fácil acesso. O Irã, petróleo no Irã e petróleo no Iraque também, com essas características, petróleos de boa qualidade, acesso facilitado, quer dizer, um custo de exploração baixo. Emirados Árabes, Kuwait, todos esses petróleos com essas características. Os Estados Unidos com uma reserva grande, de 60 bilhões de barris, e no gráfico à direita a gente pode ver que os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo, pelo menos foi em 2018. Uma produção diária aí de 15 milhões de barris, Arábia Saudita 12, Rússia 11, Brasil 2 milhões e 600 mil barris, mais ou menos. Esses números sempre variam um pouco, mas isso aqui é para ter uma ordem de grandeza. Aqui uma tabela da British Petroleum de 2017. Curioso mostrando as reservas brasileiras sem o pré-sal, estão na ordem aí de 12,5 bilhões de barris, e com o pré-sal. O Brasil pode subir para ser aí a terceira maior reserva do mundo, de um petróleo que, se por um lado ele tem uma certa dificuldade de exploração, por outro lado, essa dificuldade já está superada tecnologicamente, e o petróleo existente no pré-sal é um petróleo de boa qualidade, um petróleo bom para ser refinado. Então, quer dizer, a gente está falando de uma reserva gigantesca, de um produto de boa qualidade. Esse gráfico do Instituto Brasileiro de Petróleo mostra uma outra característica do pré-sal, que é a rapidez com que os poços entraram em operação. Isso também é uma façanha da Petrobras de conseguir colocar os poços do pré-sal em operação em tempo tão pequeno. Então, de 2014 a 2019, em 5 anos, o pré-sal ele deixa de participar aí com 17% da produção nacional e passa para 2/3, para 63% da produção nacional. A produção aumentou um pouco nesse período,
mas o pós-sal perdeu importância, porque já são poços mais antigos, que já estão em declínio, e o pré-sal já, em 5 anos, já responde por 2/3 da produção brasileira. Aqui um mapa da British Petroleum, mostrando aí os principais movimentos de petróleo no mundo. Então já tem aí um destaque para o petróleo brasileiro sendo exportado para a Índia e para a China. Também a gente pode observar as fontes de abastecimento dos Estados Unidos, que é o maior consumidor mundial. Então, os Estados Unidos recebe petróleo da Venezuela, recebe do México, recebe do Mar do Norte, da Rússia, do Oriente Médio. Mas a gente pode observar que, por exemplo, os maiores fornecedores para os Estados Unidos são justamente a Venezuela e o Oriente Médio. Então, daí dá para a gente ter uma ideia, fazer uma ligação aí da questão do governo Chávez, do governo Maduro, embargo econômico para a Venezuela, a instabilidade política na Venezuela, e relacionar isso com a produção, o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. Aqui um gráfico interessante lá do site Brasil 247, que mostra a barra azul, a produção de barris por dia, e o barril equivalente de petróleo, quer dizer, você pega inclusive gás e por valores energéticos converte isso a um barril equivalente de petróleo. Então, em 2000 o Brasil estava produzindo aí menos de 1,5 milhão de barris por dia, e em 2019 o Brasil produz mais de 2,5 milhões de barris, quer dizer, a produção praticamente dobra em 19 anos, mas o que chama atenção também é a linha vermelha, que representa a exportação de petróleo. Quer dizer, o Brasil, que não exportava nada praticamente, hoje exporta quase 45% da produção nacional. Eu falei que a Petrobras está voltando a ser uma empresa de petróleo, uma empresa de exploração e produção de petróleo. Então eu vou mostrar para vocês que há um processo de desindustrialização do país, já que a gente abre mão da nossa capacidade industrial para exportar uma commodity e passa a importar um produto derivado de alto valor agregado, que o Brasil tem capacidade de produzir, mas que deixou de produzir. Esse é o gráfico que mostra isso, quer dizer, em 2007 o Brasil produzia 600 milhões de barris de equivalentes por ano, de derivados, quer dizer, gasolina, diesel, GLP. Essa produção aumenta até 2014, e a partir de 2014 ela entra num declínio. Como a capacidade instalada da Petrobras permanece a mesma, isso significa que as estruturas das refinarias da Petrobras estão ociosas. Então, a partir de 2014, elas passam a trabalhar com capacidade ociosa, que chegou aí a 40%. Então, a Petrobras ela deixa de produzir derivado, exporta petróleo, e aí vai acontecer o seguinte: o Brasil passa a importar derivados. Então, se em 2015 a gente importava alguma coisa em torno aí de 16, 17 toneladas por dia, por exemplo, de diesel, em 2019 a gente está importando quase um pouco mais de 25, chegamos a importar até 30 mil toneladas em 2017, em 2019 a gente está importando 25 mil toneladas, e não por curiosidade, mais de 80% desse diesel importado é diesel americano. Então a Petrobras deixa de produzir diesel e passa a importar diesel americano. Então isso tem inclusive um choque na balança comercial, porque o petróleo é mais barato que o diesel. Então você exporta um produto barato e importa um produto caro. Aqui um
um gráfico da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, janeiro de 2019. Então, vejam que há não um certo equilíbrio, né, mas como a produção brasileira vai crescendo, por conta, inclusive, do pré-sal, a gente passa a ser superavitário de petróleo. E daí até normal a gente passar a exportar um pouco de petróleo, já que o nosso consumo está na ordem de 1,9 milhões de barris por dia, e produzindo 2,6. Então tem um excedente aí de 700 mil barris por dia que podem, de fato, ser exportados, né? Mas o que chama atenção é que o refino tem uma capacidade instalada de 2 milhões e 400 mil barris por dia, mas atualmente está refinando, está produzindo aí 1,6 milhões de barris. Quer dizer, a gente também poderia exportar derivado, quer dizer, a gente poderia exportar aí 500 mil barris de derivados, e, no entanto, a gente hoje importa, diante desse gráfico, aí 300 mil barris por dia de derivados. Quer dizer, o Brasil abre mão de renda petrolífera, abre mão de venda de derivado que o Brasil possui capacidade instalada para produzir. As refinarias estão aí, as estruturas estão postas, mas o país, num processo de autossabotagem, por que não, deixa de produzir e abre o mercado que é da Petrobras, não legalmente, porque ela já não tem mais o monopólio, mas de fato, porque ela tem as estruturas instaladas. Então a Petrobras recua no refino e abre mercado para os derivados estrangeiros, notadamente os derivados americanos. E aí, por fim, um seminário sobre estratégias para o Brasil e um plano para a Petrobras, de 2015. O Felipe Coutinho, que é presidente da EPET, da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Peguei essas frases que eu acho que são bem interessantes, né? Que é tênue a linha que separa o valor real do petróleo do interesse daqueles que precisam garantir acesso a recursos naturais estratégicos ao menor preço possível, em detrimento, obviamente, da renda, do emprego e da estabilidade sociopolítica desses países periféricos que são países produtores. Notadamente, a gente está falando dos Estados Unidos, que é o maior consumidor e que precisa garantir, se por um lado precisa garantir uma segurança de abastecimento, por outro lado tem uma atuação forte no sentido de causar instabilidades nos países produtores e redução de preço para que isso melhore a condição comercial para os Estados Unidos, né? Os custos de exploração e produção subiram significativamente no século XXI, e apesar dos investimentos terem dobrado entre 2000 e 2013 no mundo, de forma geral, os resultados garantiram apenas a manutenção da produção, já que os campos de produção mundiais estão em declínios. Então, os custos tendem a aumentar, tendem a continuar crescendo, quer dizer, se descobriu pouco petróleo no século XX, no mundo, e como os campos produtores já são campos antigos, a produção entra em declínio e você tem que desenvolver novas tecnologias para extrair mais petróleo desses campos que têm uma produção que vai diminuindo. Então, apesar de você dobrar o investimento, as empresas petrolíferas mundiais dobrarem o investimento na produção de petróleo, a produção em si tem se mantido mais ou menos estável. Então, isso também mostra a importância do pré-sal no cenário internacional, porque é um acréscimo de petróleo de boa qualidade que está na mão de uma empresa estatal, ou estava na mão de uma empresa estatal, e que, portanto, não atende interesse dos países consumidores, dos grandes consumidores internacionais. E, por fim, uma frase que, apesar de ter 5 anos, está bastante atual. Hoje, o alvo primordial é a Rússia e outros produtores importantes, como Irã e Venezuela.
A repetição da articulação entre Estados Unidos e Arábia Saudita, além de recessão econômica, contribui para a redução dos preços. Quer dizer, a Arábia Saudita tem a maior reserva, tem a segunda maior reserva do mundo, é uma das grandes produtoras, consome pouco petróleo, porque é um país, né, não muito populoso, então tem um consumo baixo, e como é uma riqueza muito grande e tem uma aliança estratégica muito forte com os Estados Unidos, junto com a produção americana, eles atuam manipulando o preço e muitas vezes até abaixando o preço em favor dos Estados Unidos, e para também causar instabilidade nos países produtores. Então, para falar novamente de Venezuela, é um país que é altamente dependente de petróleo. Eu já vi o dado de que 85% do PIB venezuelano vem de petróleo. Então, é um país que tem a economia fundamentalmente vinculada a essa commodity e que qualquer variação de preço afeta economicamente esse país de uma forma muito significativa. A título de comparação, o setor de petróleo no Brasil chegou a representar 13% do PIB. Isso aí no auge do governo, dos governos do Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos uma economia muito mais diversificada, né? E mais ou menos a mesma coisa que a gente pode falar do Irã. Então, também fica aí com uma reflexão sobre a importância do petróleo. Aqui alguns sites que podem ser pesquisados aí para mais informações, né? Então, o site do Sindipetro, que é o Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo. Eu sou diretor do Sindipetro, desse Sindipetro. São vários sindicatos espalhados aí pelo país. O Unificado, ele engloba a refinaria de Paulínia, a refinaria de Mauá e a sede aqui de São Paulo. Tem o site da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, tem o site da EPET, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a FNP Petroleiros, que é uma outra federação ligada ao movimento sindical mais alinhado com o PSTU, o site da Petrobras, do Instituto Brasileiro de Petróleo e da Agência Nacional de Petróleo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade, o convite do professor Luiz. Espero que as informações sejam proveitosas. Eu me coloco à disposição aí para qualquer dúvida. E, Luiz, a hora que você quiser, para mim é um prazer. Eu espero que da próxima vez possa ser uma aula presencial